Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje vamos estar falando sobre algo que vem crescendo nos últimos dias, que é sobre o Drex. Muitas pessoas ainda nem sabem o que significa o Drex, muitas pessoas nem sabem o que é o Drex. Muitas pessoas já ouviram falar algumas vezes, mas não sabem a fundo do que se trata. E nesse vídeo eu vou estar trazendo essas questões aqui para você ficar mais informado e para estar por dentro desse assunto também. Quando falamos em Drex, muitas pessoas acabam se perguntando, se seria a mesma coisa que o Pix, seria algo parecido com o Pix, e eu já adianto para vocês que não. O Pix ele é um modelo de transferência de recursos de uma conta para outra. Antigamente nós tínhamos a transferência eletrônica disponível, que seria a TED. Antigamente nós tínhamos o documento de ordem crédito, que seria o DOC, que esse também já nem existe mais, foi extinto. Nós temos aí somente o TED hoje em dia e também o Pix. Então o Pix ele seria um modelo de transferência de recursos de uma conta para outra. Para pessoas físicas nós não temos taxas, para as pessoas jurídicas nós temos taxas mais reduzidas comparada ao TED. E o Pix, então, ele seria um modelo de transferência. Já o Drex, galera, o Banco Central afirma aí que ele é realmente o real, só que no formato digital. Então, em outras palavras, o que isso significaria de que o Drex veio aí, para substituir o real, e para 2026, a partir do momento da sua entrada, seria começado aí, essa transição. Ainda não sabemos se o Drex iria substituir totalmente aí, como por exemplo também as moedas e cédulas físicas, que a gente acaba usando ainda hoje em dia, embora de uma maneira muito menor comparada a uns anos atrás. As pessoas ainda acabam usando, cédulas físicas no seu dia a dia, dinheiro em papel, dinheiro em espécie. A gente não sabe ainda se isso seria substituído realmente pelo Drex ainda, mas também não é de se descartar essa hipótese, já que tudo aí está insigniado, para partir para uma forma tudo digital hoje em dia. Então o Banco Central afirma, que o Drex ele seria o real no formato digital. E o Banco Central também afirma pra gente de que ele se equivaleria, com um real atual. Ou seja, se você tivesse 100 mil reais na sua conta, você passaria a ter 100 mil Drex na sua conta. Se você tivesse 1 milhão de reais na sua conta, você teria 1 milhão de Drex na sua conta, e assim por diante. Então ele se equivaleria. Então, resumindo para vocês, o Drex, galera, ele seria o real, só que no formato digital. E o Banco Central está afirmando para nós que a partir do ano de 2026 isso entraria em vigor. Atualmente o Banco Central está em fase de testes com o Drex, mas supostamente, segundo eles, a partir do ano que vem é para entrar em vigor para valer para toda a população brasileira. O Drex também, galera, ele seria de uma forma centralizada. Atualmente nós temos aí o real, que também é centralizado, e nós temos algo parecido, que seria o Bitcoin. Ambos, o Drex e o Bitcoin, seriam com o sistema ali de blockchain, que é o sistema que acompanha todo o histórico de todas as transações ali que houve, na moeda. Só que o Bitcoin, a diferença é que ele é descentralizado, ou seja, não tem a mão de nenhum banco central, de nenhum país sobre o Bitcoin. Já o Drex, ele teria a mão do Banco Central, ele seria centralizado, o Banco Central controlaria tudo isso, e isso faz a gente partir aí para duas vertentes. Uma delas seria a segurança. Um exemplo disso seria que o Drex, ele partiria, ele trabalharia com o sistema de contratos inteligentes. Por exemplo, se você tem um carro e você quer vendê-lo, você e o comprador vão para o cartório. Talvez o comprador não te transfira o dinheiro a partir do momento que você transfira o carro para o nome dele, e assim vice-versa. O Drex traria segurança porque ele trabalharia com esses contratos inteligentes. A partir do momento que o dinheiro caísse em sua conta, no mesmo momento o veículo seria transferido para o nome da outra pessoa e assim vice-versa. Então isso traria um quesito ali a mais de segurança para nós brasileiros. Só que a outra vertente disso tudo, talvez seria o controle que o governo teria em cima de nós também brasileiros, porque por se tratar de uma moeda centralizada, obviamente teríamos ali o controle, a mão do Banco Central em cima disso. E até que ponto talvez o governo controlasse isso? Talvez o governo começasse ali com as medidas mais sutis, como por exemplo o Bolsa Família, que recentemente vemos as notícias aí das pessoas com Bolsa Família gastando em BED. Talvez o governo programasse essa moeda, por se tratar de um real digital e ser algo programável, talvez o governo programasse isso para não poder ser gasto, por exemplo, em BEDs, pessoas que ganham o Bolsa Família. Talvez começaria de uma forma sutil, como uma solução aos nossos olhos, mas talvez futuramente, quem sabe aí, não pudesse acontecer, como por exemplo, que é o Yuan lá na China. Não sabe, aí o Yuan lá na China você não pode acumular patrimônio. Todo ano, no final de ano, aí você tem que gastar todo o dinheiro que você tem acumulado aí, ou ele simplesmente sumiria. Talvez, uma medida aí mais drástica do governo poderia chegar a isso. Não é motivo ainda, para caos, para pânico, é o que nem entrou em vigor ainda, mas são duas hipóteses aí, que podem fazer a gente pensar. Então, essas duas vertentes aí são exemplos, um de segurança e outro também de controle
que é algo que o Drex poderia trazer aí, né, para a população. Então aí o Drex começou a ser elaborado, começou a ser ouvido sobre ele a partir do ano 2020 também, o mesmo ano que foi lançado o Pix. E o Banco Central aí está em fase final de teste, está em fase de algumas implementações aí por trás, junto com os grandes bancos, para testar sua segurança, para testar possíveis falhas, para realmente, de fato, a partir do ano de 2026, trazer para a gente aí, né, de fato, e colocar em circulação. Ainda não se sabe se o Drex vai realmente tirar de fato a moeda física de circulação, vai ser realmente somente essa moeda, mas uma coisa é, o governo ele vai conseguir rastrear todo o seu histórico de transações, o governo vai estar por dentro disso tudo. E aí vamos ver os próximos capítulos, ainda é muito cedo para a gente acabar dizendo se isso tá para ser bom, tá mais para ser ruim, cada um atualmente tem a sua perspectiva e eu quero saber isso de você. Comenta aqui nesse vídeo se você sabia o que era essa moeda, se você ainda não sabe, se você tá pessimista, se você tá otimista, mas eu quero saber de você. Então esse foi um breve vídeo sobre o Drex, galera, espero que você tenha sanado alguma das suas dúvidas aí. E futuramente vou estar trazendo mais vídeos aí conforme as notícias forem surgindo. Então já deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal para não perder nenhuma novidade.